Oi, oi pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu primeiro vídeo no YouTube. Este é o primeiro vídeo de uma série de outros vídeos que estarei fazendo sobre pintura, por enquanto especificamente com aquarela, mas talvez depois eu traga outras técnicas de pintura. Chega de enrolação e vamos para o nosso vídeo de hoje. Hoje vamos aprender a fazer luz e sombra na aquarela de forma bem simples e com apenas uma camada. Eu separei aqui a minha referência e hoje a gente vai focar apenas na luz e na sombra, sem se preocupar com cores. Eu marquei aqui os pontos principais de luz, eu fui marcando as nuances de sombras, e isso vai facilitar muito o nosso trabalho de hoje. Para passar a nossa referência para o papel de aquarela, você pode rascunhar direto no papel, mas também tem uma dica bem legal e prática, e essa técnica é ótima para quem não sabe desenhar e quer apenas curtir o processo da pintura. Você vai precisar da referência impressa já no tamanho que você deseja pintar. Eu estou aqui usando um lápis 6B, mas você pode usar qualquer lápis que tiver disponível. Vai pintando atrás da folha de forma suave, sem pressionar demais o lápis. Aqui eu passei apenas nas partes que irei precisar da linha do desenho. Depois é só posicionar a imagem onde você vai querer pintar e pegue uma lapiseira, de preferência com uma ponta fina, a mais fina que você tiver disponível aí. Vai passando por cima das linhas sem movimentar o papel. Se for melhor para você, você pode passar uma fita crepe ali para segurar o papel. E pronto, você tem o seu desenho sem complicação. Se você sabe desenhar, você pode rascunhar diretamente na folha de aquarela. Uma dica importante é use uma lapiseira ou um lápis que não marque tanto o papel e use a mão bem leve, bem suave mesmo, para não marcar tanto a folha de aquarela. E para remover o excesso de grafite do meu papel de aquarela, eu vou usar aqui um limpa-tipos. Para quem não conhece, eu vou deixar aqui a imagem do lado. Por que eu gosto de usar o limpa-tipo? Ele não agride tanto o papel. O papel de aquarela é um pouco mais delicado e como a gente vai trabalhar com muita água, eu prefiro não agredir muito ele. E a borracha acaba tirando um pouco das fibras do papel. Nessa pintura, vamos utilizar apenas uma cor. Aqui eu vou usar o Lamp Black da White Knight, pois aqui a gente vai se concentrar apenas em aprender como aplicar luz e sombra. Eu vou estar utilizando esse pincel da Ceramic que tem cerdas mistas. Suas cerdas naturais ajudam a carregar mais água e pigmento, e suas cerdas sintéticas, que vai até a ponta, ajudam a fazer mais detalhes na pintura. Vamos iniciar a pintura com uma tinta mais diluída. Comece aplicando essa mistura do pigmento mais diluída nas partes mais claras, deixando uma parte totalmente em branco, pois aqui o papel será o nosso maior ponto de luz. Faça movimentos leves e vai levando nossa pocinha de água em sentido à sombra da pera. Conforme você vai levando a nossa pocinha de água para mais perto do ponto mais escuro, você vai adicionando mais pigmento. Vai adicionando aos poucos, com cuidado para não adicionar demais. Todo esse processo deve ser feito com o papel ainda úmido. Lave o pincel e retire o excesso de água. E vamos esfumaçar para ir suavizando e não ficar muito marcado. Depois, segue levando nossa pocinha até o final. E vamos adicionar mais um pouco de pigmento. Esse exercício de fazer luz e sombra com apenas uma cor vai te ajudar a relaxar e também a desapegar do perfeccionismo. Às vezes a gente fica tão preso a ficar fazendo detalhezinho por detalhezinho que a gente vê na foto e esquece que o mais importante é aproveitar o processo de pintura, que muitas vezes o resultado final fica até melhor quando a gente desapega dessas perfeições. Aqui na parte da sombra projetada, eu vou fazer o contrário. Vamos começar pintando com mais pigmento no pincel e vamos do ponto mais escuro da sombra para o ponto mais claro. Lave o pincel e tire o excesso de água. Agora vamos fazer a diluição daquele pigmento, trazendo de dentro para fora e ao mesmo tempo vamos suavizando. Lembrando que esse processo precisa ser rápido, enquanto o papel ainda está úmido. Bem, aproveitando que eu fiz o esboço da pera aqui do outro lado, eu vou pintar ela usando a cor. E, gente, o processo é o mesmo. A diferença é que vocês vão usar o tom mais claro para o tom mais escuro. Vai adicionando um amarelo mais clarinho, bem diluído, depois vai adicionando um amarelo mais pro ocre, depois um marrom e assim sucessivamente. Fui trazendo minha pocinha de água e adicionando um pouco do marrom mais escuro. E não esquece de estar limpando o pincel e tirando o excesso de água para poder fazer a suavização ali nas partes de luz e sombra.
Eu adicionei ali alguns pontos de vermelho e alguns pontos de laranja. Essa não é uma daquelas pinturas que a gente vai ficar detalhando demais, porque aqui é só um estudo de luz e sombra, né? Como eu tinha falado antes. E assim, para deixar bem mais realista, a gente tem que trabalhar camadas sobre camadas e sobre camadas. E isso é um assunto para um outro vídeo. E, gente, eu peguei ali o meu marrom virídeo, né, da Daniel Smith, e adicionei os pontos mais escuros de luz e fiz ali a minha sombra projetada. E por hoje é só, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem um like, deixem sugestões para o próximo vídeo e até mais!